compartilhar. Boa noite. Boa noite. Entrando um pouquinho mais cedo para dar tempo de compartilhar nos grupos. Compartilha na nossa página. Não apareceu. Tá, a hora que aparecer aí tu... Boa noite, Jean. Preciso de um ok, se tá bom o som, se vocês estão me vendo bem. Se não estão, não é problema, né? Se ouvir bem, tá ótimo. Obrigada, Jean. Vou aguardar então, entrei um pouquinho mais cedo para dar tempo da gente compartilhar a live, trazer aí o maior número de pessoas possível para a gente falar sobre mediunidade com disciplina e respeito. Tô com o Carlos aqui me ajudando, ele vai assistir pelo Saravá Umbanda e se alguém mais estiver assistindo por outro grupo, pode passar para cá as perguntas, né? Ou fazer perguntas lá no Saravá Umbanda, que o Carlos tá me auxiliando ali para passar as perguntas pra gente poder comentar aqui. Quando tu me der o ok, eu inicio a live, tá, Jean? Calma. O Carlos tá aqui ansioso pra aparecer lá. Eu tô dizendo pra ele esperar um pouquinho que tu vai compartilhar. Vamos lá, pessoal, vamos compartilhar, convidar os amigos, chamar aí os nossos irmãos de corrente para assistir essa live. A gente vai falar sobre mediunidade, sobre responsabilidades do médium numa corrente mediúnica. E então é o momento para tirar as dúvidas, tá? Na quarta-feira a gente vai fazer uma live só de perguntas, só para tirar dúvidas, não definimos ainda o tema, né? A gente até, vocês podem botar aí nos comentários, sugerir temas para perguntas e respostas. Aí o Carlos vai estar aqui do meu lado, não vai estar escondido como ele está hoje. Não vai nem dar um oi. Vem aqui dar um oi. Boa noite, Ana. Ó, esse aqui é meu filhote, Carlos Eduardo, meu braço direito Eu digo, eu tenho braço direito, 2, 3, 4, 5 braços direitos na terreira, né? Ele tá sempre lá do meu lado. E na live de quarta-feira, de perguntas e respostas, vai estar sentadinho aqui comigo, ajudando a tirar as dúvidas de vocês. Boa noite, Fernanda. Tá bem quentinha de lareira, que eu já vi. Obrigada por compartilhar. Vamos convidar o pessoal, marca aí nos comentários os amigos, né? Porque eu sei que mediunidade é um tema que suscita muitas dúvidas e que a gente precisa, né? A gente precisa ter elas esclarecidas para desenvolver a nossa mediunidade com segurança, com tranquilidade, né? E fazer um trabalho que a Umbanda merece, né? Com amor, com respeito. Ok, Jean? Vamos começar então? Boa noite, pessoal. Para quem não me conhece, eu sou a Fabiana, moro em Pelotas, Rio Grande do Sul, sou dirigente da tenda de Umbanda Filhos de Fé e Cabocla Jupira e estou muito feliz com o convite do Jean para estar aqui no sábado conversando com você sobre Umbanda e também nas quartas-feiras a gente vai fazer live de perguntas e respostas, né, para tirar dúvidas de todos vocês. A minha história na Umbanda vocês podem conhecer no canal que nós temos no YouTube, que é Umbanda Amor, Filhos de Fé. Eu compartilho o link aqui nos comentários depois, compartilho no grupo com vocês. Mas a minha vida tem relação com a Umbanda desde sempre. Desde sempre. Eu me descobri médium
com 12, 13 anos de idade, definitivamente médium. Tive a oportunidade de, nesse momento, né, já ter confirmada a minha mãe Iemanjá, que desde que me entendo por gente sou devota de Iemanjá, pelo caboclo Urubatão. Então, conheço muito bem o processo mediúnico, o desenvolvimento mediúnico. Fui médium de corrente muitos anos e hoje tenho, né, estou à frente de uma comunidade de Umbanda com grande responsabilidade e acredito que a minha experiência pode ajudar um pouquinho vocês. Não venho aqui trazer uma verdade absoluta, né, porque cada um tem uma experiência diante da religião e todas devem ser respeitadas, todas devem ser compreendidas, mas a ideia, né, o convite do Jean muito carinhosamente é para que a gente transmita para vocês um pouco do que é a Umbanda, do Caboclo das Sete Encruzilhadas, a Umbanda do Zélio Fernandino de Moraes, que é uma Umbanda que por vezes acaba se perdendo quando a gente tem, né, traz para as nossas casas uma influência mais forte de outros cultos africanos. As religiões africanas são abraçadas pela Umbanda com muito amor e com muito respeito, mas a gente precisa resgatar também um pouco da raiz umbandista como uma religião de amor, de caridade, com rito próprio, com costumes próprios, com uma liturgia própria, né? E é isso que a gente vem trazendo para vocês nesses encontros. O primeiro encontro foi muito positivo e espero que se repita hoje. Vamos começar então a entrar no tema da live que foi proposto, que foi o como desenvolver, né, como viver a mediunidade com disciplina e respeito e responsabilidade. Eu peço que vocês interajam, porque eu fico aqui achando às vezes que eu tô falando sozinha, né? Então, vão me mantendo informada se a coisa tá funcionando. Tá funcionando aí? Tá? Tem gente aí no Saravá Umbanda? Oi, pessoal do Saravá Umbanda, estamos aqui novamente. Então, a primeira dúvida que surge é aqueles que não nasceram dentro da religião, que não nasceram em contato com a Umbanda como eu ou como o Carlos Eduardo, como é que se descobre a mediunidade? A pessoa procura a Umbanda pelo amor ou pela dor, né? Normalmente pela dor, por estar passando por uma situação difícil, por estar enfrentando alguns obstáculos na vida, ou até porque alguém já te disse, né, que te sente pesado, te sente cansado, né, muda de humor facilmente, e aí alguém te diz, tá precisando ir lá tomar um passe, tá precisando descarregar, tá precisando... Isso já é um indicativo, né, já chega na Umbanda com indicativo de mediunidade. Então, o que tu tá fazendo aí que eu tô te vendo digitar? Tá? Então, a gente chega no terreiro de Umbanda, vai tomar passe, e o caboclo, preto velho gosta muito de dizer isso, né? Filha precisa desenvolver, filha tem mediunidade, precisa desenvolver. Boa noite, Sheila, seja bem-vinda. O que significa o precisa desenvolver, né? Algumas pessoas ficam muito nervosas diante dessa afirmativa que recebem diante de um guia, achando que são obrigadas agora a ingressar numa corrente mediúnica e passar pelo desenvolvimento mediúnico. Como é que vai funcionar isso, então? Ninguém é obrigado a desenvolver a mediunidade, tá?
a gente não nasce médium porque é melhor do que ninguém, nem porque é pior do que ninguém. Eu acredito que nós nascemos médiums porque somos filhos muito queridos de Oxalá e diante, né, do peso do nosso passado, nós temos uma oportunidade de encarnar médiums, de encontrar a Umbanda e dessa forma, pela prática da caridade, diminuir um pouquinho da nossa carga encarnatória, né? De evoluir com um pouquinho mais de velocidade. Eu acredito que é por isso que nascemos médiums, mas não somos obrigados a isso. Quando alguém diz, quando alguma entidade diz que tu precisa desenvolver, ela tá dizendo: olha minha filha, olha meu filho, tu tem sensibilidade, né? Tu tens uma maior facilidade de comunicação com o plano espiritual e tens diante de ti a oportunidade, né, de intensificar isso e de praticar a caridade. A entidade ela está nos apresentando uma possibilidade, está nos lembrando possivelmente de um acordo que nós fizemos antes de encarnar, né, nos colocando à disposição da espiritualidade para a prática da caridade através do trabalho mediúnico. A gente vem para cá, esquece de tudo e quando se coloca diante de uma entidade num terreiro de Umbanda é lembrado desse compromisso. Mas não somos obrigados. É possível ser médium e viver sem desenvolver a mediunidade, sem praticar a caridade. É uma opção, a gente vai falar um pouquinho melhor disso daqui pra frente. Eu fiz um roteirinho, eu vou tentar manter o roteiro para não me perder. Bom, aí eu fui lá, né, a entidade disse que eu tenho mediunidade e eu decidi que vou viver isso, vou desenvolver a minha mediunidade. E agora, daqui pra frente, o que que eu faço? Por que que eu sugeri o tema disciplina e respeito? Porque o primeiro entendimento que nós temos que ter diante da decisão de ingressar numa corrente mediúnica, de trabalhar dentro da Umbanda ou dentro, né, de um centro kardecista ou de um centro de candomblé, enfim, né, mas decidir vivenciar a mediunidade é comprometimento. É sim um compromisso que estamos assumindo. Ah, mas e se eu sair? Se tu sair tá tudo bem, a gente vai falar disso também. Mas a partir do momento que tu decide que vai ser, né, que vai assumir a tarefa mediúnica, isso exige compromisso. Compromisso com você mesmo, compromisso com os seus guias espirituais, compromisso com a casa que tu vai te vincular, porque não se deve viver a mediunidade sozinho. É um grave risco que se corre, né, de achar que pode desenvolver mediunidade sozinho, que pode chamar os guias em casa, que pode dar consulta. A gente está se expondo a um risco muito grande. A forma correta de desenvolver a mediunidade é dentro de uma egrégora, né, de pessoas e de espíritos que te auxiliem nesse processo e que te protejam neste processo. Então é fundamental se vincular a algum centro. Quando eu me vinculo, eu assumi um compromisso. O primeiro compromisso é sim comigo mesmo, né? O compromisso de, dentro do meu programa de vida, praticar a caridade, auxiliar outras pessoas. Com os guias, porque a partir do momento que eu entro numa corrente de Umbanda, eu vou trazer entidades que vão se vincular a mim
para desenvolver esse trabalho. A gente pode falar em algum momento sobre isso também. Os nossos guias espirituais são aquelas entidades que estão conosco do nosso nascimento até o nosso desencarne. São entidades que têm compromisso, né, conosco para auxiliar no nosso programa de vida, para auxiliar que tu cumpra aquilo a que tu te propôs. Mas quando a gente ingressa numa corrente mediúnica, outras entidades, né, outros falangeiros vão se vincular a nós para que possam desenvolver, né, o trabalho deles, o compromisso deles dentro da religião, através daquele médium que se coloca como um instrumento. Então a gente assume sim um compromisso com a espiritualidade. E é um compromisso muito grande, né? É um compromisso no sentido de que se a gente não vai, as pessoas vão sentir falta. Então, a partir do momento que tu assumiu, siga este compromisso. Faça parte da casa, né? Estar numa corrente mediúnica não é... a nossa casa aqui, a sessão de caridade acontece na sexta-feira. Estar numa corrente mediúnica não é na sexta-feira. Essa semana ainda comentei isso, né? Os portões abrem às 7h20 e fecham às 7h50. Então as pessoas têm das 7h20 às 7h50 para entrar na casa. Desfixa aquela publicação ali dos comentários, consegue? Porque daí eu enxergo as que fizerem aqui. Então, o médium, ele tem que chegar antes da assistência na casa. Ele tem que fazer parte da corrente. Não basta cumprir os seus preceitos e chegar lá às 7h50, entrar na corrente e começar o trabalho mediúnico. Não! Está fazendo parte de uma casa, pergunta para o teu sacerdote, pergunta para o teu dirigente, pergunta para o pai de santo, enfim, eu não sei o nome que ele gosta de ser chamado. O que tu pode fazer pela casa? Que hora ele gostaria que tu chegasse? Se tu pode auxiliar na limpeza, se tu pode auxiliar na colocação de velas, se tu pode auxiliar nas firmezas que são feitas antes de iniciar os trabalhos. Faça parte, te sinta parte, né? Não é só ir, é estar presente. Isso é compromisso. Somente os búzios confirmam as entidades. Não, na Umbanda não, né? Talvez no Candomblé, em outras religiões sim, na Umbanda não, tá? Seja leal aos seus irmãos de corrente. O que é lealdade? Eu sempre digo que lealdade, acho que é um dos sentimentos mais nobres que alguém pode ter. Ele é maior do que fidelidade, ele é maior do que amizade. Lealdade é estar com a pessoa apesar de tudo, né? Então, esteja com seus irmãos de corrente, vibre amor, vibre energias de fraternidade, de união, que vocês todos prosperem junto. Esse é o sentimento que a gente tem que ter. Por que se usa o termo irmão? Porque se presume que para os irmãos a gente quer sempre o bem. E é isso que se deve buscar dentro de uma corrente mediúnica. Que os elos sejam firmes. E para que esses elos sejam firmes, a gente tem que respeitar, a gente tem que entender e a gente tem que querer bem quem está do nosso lado.
Vamos falar do equilíbrio do médium, tá? E dos preceitos, já vou chegar nisso. Não se compare a ninguém. Quando tu tiver numa corrente mediúnica, a gente brinca muito com isso aqui na casa, né? Porque às vezes chega um consulente para tomar o passe e incorpora com mais firmeza do que a pessoa que está em desenvolvimento. Gente, a gente não conhece a história de cada um, o tempo de cada um. Então, cada médium tem o seu tempo no processo de desenvolvimento mediúnico, de conexão com as entidades, de possibilidade de riscar o ponto, de dizer o nome, de dar um atendimento. Então, precisamos evitar, no grau máximo, comparações. Não olha para o teu irmão de corrente e diz, ah, mas ele entrou há menos tempo, tá mais firme que eu, ou, bah, fulano já tá aqui há 1 ano e não recebe nada. Isso não leva a lugar nenhum. O desenvolvimento mediúnico, ele é individual. Cada um tem que prestar atenção em si e na sua conexão com os guias. É nesses momentos que começam a se quebrar elos da corrente. O que o Jean disse ali? Muitos reclamam que alguns médios têm privilégio na casa e alguns acabam deixando a corrente. O que você diz sobre isso? Então, é exatamente o que eu estava colocando no início, né, Jean? Normalmente, se a pessoa for fazer essa avaliação, o fulano tem privilégio. Qual é o privilégio dele? Né? O privilégio dele é que ele pode acender as velas do Congá, ou é porque ele está mais próximo do pai de santo? Qual é o privilégio? As pessoas enxergam a dedicação e o amor dos médiuns, que são mais comprometidos com o trabalho mediúnico, como privilégios. Eu não acredito, né, que um dirigente, que alguém que está à frente de uma casa com seriedade vai privilegiar um filho em detrimento do outro. Cada um recebe na medida do que dá, né? As relações se estabelecem, né, numa lei de equilíbrio. Normalmente a gente vai receber do outro aquilo que a gente dá para o outro, né? Então, eu sempre acho importante a gente observar isso. Quanto esse médium se dedica à casa, quanto ele está presente na casa, quanto ele auxilia, né? Ele está sempre disposto, ele é o primeiro a chegar, ele é o último a sair. Muito cuidado com isso, né? Para que isso não se confunda com privilégios. Isso é amor e dedicação pela casa. Eu tive muito desenvolvimento, o meu desenvolvimento mediúnico aconteceu muito em sonho, Jean. Muito, muito, muito em sonho. Os guias sim se revelam, trabalham, nos levam para trabalhos espirituais enquanto a gente está dormindo. Muitas pessoas vão chegar em terreiro de Umbanda já com a mediunidade firme e desenvolvida, porque isso se deu no processo de desdobramento enquanto dormia, né? Enquanto o corpo físico dormia. Carlos Eduardo, se quiser falar alguma coisa aí, tu pode falar, tá? Privilégios, então, foi... Se eu já recebo um guia há muitos anos, então entrei em uma casa de religião, só que a mãe de santo diz que não tenho aquele guia. O que acontece? Ai, Jesus amado, que pergunta, Sheila. Não conheço tua mãe de santo, se é que essa situação está acontecendo ou se é uma situação hipotética, né? Quem conhece o guia é o médium. Quem conhece o guia é o médium, né? Se a pessoa tá no desenvolvimento mediúnico, de coração aberto, né? Tá com respeito, com disciplina, com responsabilidade, ninguém além dela é capaz de dizer o nome do guia ou que guia tu estás recebendo. A não ser que tenha um médium vidente e audiente que vai conversar com a tua entidade
né? Que ela vai se apresentar e aí a pessoa vai interferir no teu desenvolvimento se ela disser que a entidade é. O Carlos está dizendo aqui que é impossível. É impossível. Quem conhece o guia é o médium. Eu sou absolutamente contra pai de santo, mãe de santo que diz o nome da entidade que o médium está recebendo. Isso é charlatanismo. É um médium que diz a entidade que está se manifestando. É claro que a mãe de santo, o pai de santo tem sensibilidade para saber se existe ali uma entidade ou se está havendo uma mistificação ou animismo. Sendo que animismo não se confunde com mistificação, tá? A gente precisa ter muito cuidado com isso também. Podemos em outro momento falar disso. Mas o máximo que pode ser feito é se identificar se ali existe uma entidade. Dizer o nome, dizer enviado de quem, não. Isso quem diz é a própria entidade através do seu médium, tá? Então, cuidado com isso. Quais os riscos que corremos no desenvolvimento mediúnico com os vícios? Terríveis. Terríveis. Qualquer vício, né? Qualquer vício. E aí, esses dias eu falava, nós não temos ainda nenhum médium fumante na nossa corrente, né? A nossa corrente não é uma corrente grande e não temos nenhum caso de alcoolismo, drogas, enfim, nada pesado. E por coincidência não temos nenhum fumante também, né? Todo vício, a gente tem inclusive um vídeo no canal, que o Carlos pode colocar ali o link, que é aquele Sou Fumante Agora, né? Todo vício, ele gera uma energia negativa, ele gera uma negativação do médium em função do vício, né? Isso vai causar um desequilíbrio energético e pode vincular esse medianeiro a entidades de baixa vibração, né? É muito importante que nós estejamos com a nossa vibração equilibrada, elevada, para que a gente seja um canal adequado à manifestação da espiritualidade superior. Eu já assisti absurdos de médiums em gira de Exu, vou fazer o que o Carlos faz, entre aspas, né? Em gira de Exu, bebendo antes de iniciar os trabalhos. Gente, não, impossível. Impossível que uma entidade, né, de alto padrão vibratório, como são os Exus e as Pombogiras, consigam se aproximar de uma pessoa que está embriagada. Impossível. Então, os vícios, eles são extremamente negativos no desenvolvimento mediúnico. Voltando um pouquinho, não se compare, siga as regras da casa, né? Siga as regras da casa. Eu já fui médium de corrente de 3 centros e todos eles tinham regras com as quais eu não concordava, mas eu seguia. Se tu estás vinculado a uma casa, é porque existem mais coisas positivas do que negativas. A princípio é o que se presume, né? Que existem mais coisas positivas do que negativas nessa casa. Então, sempre vai haver uma ou outra regra que tu não concorda. Pergunta para o dirigente qual é o fundamento. Tem fundamento? Vai ter que seguir a regra, né? Então, siga as regras da casa. Os preceitos, cada casa vai determinar aquilo que acha importante a nível de preceitos. Temos um vídeo sobre preceitos também no canal. Na nossa casa, os preceitos são de 24 horas. Não beber, não usar nenhum tipo de droga, não praticar relações sexuais, não consumir carne de nenhum tipo e tomar o banho de ervas no dia da gira antes de vir para o trabalho. Esses são os preceitos da nossa casa. 24 horas
é o tempo que nós colocamos, né, que o médium siga essas determinações. É obrigatório? É. Tem como saber se o médium fez ou não? Talvez não, né? Algumas entidades nos avisam, mas o médium pode não cumprir. O que isso pode ocasionar? Risco energético para ele, né? Vai estar cansado, vai estar com energia baixa, talvez não se conecte aos seus guias. Se bebeu antes da gira, pode trazer para dentro do terreiro um espírito zombeteiro. Então, quando não cumpre regra, quando não cumpre preceito, e isso eu deixo muito claro na minha casa, não é só tu que está em risco. Tu tá te colocando em risco e colocando em risco todos os irmãos da corrente mediúnica. A responsabilidade para o trabalho não é só por nós, é por cada uma das pessoas que estão ali. Eu tenho na corrente da minha casa o meu marido, o meu filho mais velho, que é o Carlos Eduardo, e o Antônio tem 10 anos e é o tamboreiro da casa. O Antônio toca na nossa casa. Eu tenho total responsabilidade sobre a segurança deles e sobre a segurança de todas as pessoas da corrente como dirigente da casa. Mas eu cobro de cada um dos filhos que tem a responsabilidade com o irmão que está ali e que tem a responsabilidade comigo. Porque não é fácil estar à frente de uma casa, a responsabilidade é muito grande, a gente faz isso com muito amor. Eu tenho certeza que o Jean, lá na terreira dele, trabalha com muito amor pelos filhos e pela casa. E eu sempre digo, o que a gente quer de volta é isso, né? Que os médiuns, enfim, tenham responsabilidade também com a nossa segurança. A gente não vê tudo que acontece na espiritualidade, mas é muita coisa. A responsabilidade é muito grande. Precisamos, sim, ter cuidado. Deixa eu só baixar um pouquinho. Aqui. Temos outra dúvida. Ali da Sheila, ali, quando a entidade... E quando a entidade chega e vai provar, e a mãe de santo não aceita? Eu, por exemplo, acabei me afastando, pois não aceitei perder uma entidade de anos e ser trocada por outra. Parabéns, Sheila, por não ter aceitado isso. Até porque não dá pra trocar por uma ter te entidade. afastado, porque ninguém pode trocar as nossas entidades. Elas são determinadas no plano espiritual e ninguém em terra tem poder de dizer que tu não vai mais receber o caboclo Tupinambá e vai passar a receber a cabocla Jupira, por exemplo. Isso não existe. Isso não existe. Isso eu afirmo sem nenhuma dúvida. Impossível alguém nos tirar uma entidade, aprisionar uma entidade. Isso não existe, tá? O que o Jean diz ali? Alguns médiuns me relataram que por esses dias estão sentindo uma paz e um desapego. As más vibrações, isso é fato. Sim. Então acho que não passa de uma sensação dessa transição que a gente está passando, né? Vocês conseguem ouvir o Carlos quando ele fala? Porque ele está longe do telefone. Sim, o planeta também passa por uma transição energética, né? Ontem nós tivemos a entrega de Pai Ogum, a Mãe Nanã, né? Da gerência deste ano. Então, as energias estão circulando e médium sente mesmo, tá? Bom, enquanto vocês não perguntam, eu vou seguindo aqui o meu roteiro. Então, a primeira coisa para viver a mediunidade com disciplina e responsabilidade, entender o compromisso, né? A segunda, atenção às regras da casa, os preceitos, estar de acordo com aquilo que nos é colocado. Sempre usando o bom senso, sempre avaliando se as coisas têm fundamento, né? E
algumas vezes sim, seguindo as coisas que a gente não concorda, desde que isso não te fira ética nem moralmente, né? Por exemplo, aqui na casa nós não cobramos mensalidade dos médiuns, né? Ainda, vou dizer para eles, ainda não cobramos, porque nós não temos aluguel do espaço, né? A terreira é numa casa ao lado da minha casa, no mesmo pátio, que é nossa também, então a gente não cobra mensalidade dos médiuns. Mas os médiuns, toda sexta-feira, e aí nós nos incluímos nisso também, um dos médiuns é responsável por trazer as velas, né, da casa. São muitas velas que são usadas a cada trabalho, e aqui a gente paga R$20 o quilo de vela, então toda semana um médium é responsável pelo quilo de vela. Alguns extrapolam isso e trazem, né, bebidas, pembas, enfim, colaboram como bem entendem para o funcionamento da casa, sendo que as velas são obrigatórias. Em outras casas se cobra uma mensalidade de manutenção. Mas eu não concordo com isso, eu acho que eu sou médium, eu não tenho que colaborar com nada. Bom, tu tem dois caminhos. Ou sai da casa e procura uma casa onde as pessoas consigam manter tudo sem auxílio dos médiuns, né? Ou segue as regras. Isso é seguir regra, né? Tem pequenas coisas que talvez a gente não concorde, mas que, para que a gente desenvolva o trabalho com disciplina, responsabilidade e respeito, são necessárias. A caridade é o sacrifício do amor do médium pela espiritualidade. Perfeito, Jean. Sacrifício, né? Inclusive o vídeo do nosso canal amanhã será sacrifício animal, o tema. Sacrifício é tornar sacro aquele ofício, é santificar. Então, é um sacrifício de amor lindo que esperamos com ansiosidade para que chegue a sexta-feira, né? Eu, pelo menos, passo a semana toda rezando para que a sexta chegue logo, porque eu amo a Umbanda. Terceira coisa importante para que a gente seja um médium adequado à espiritualidade, né? Estude, aplique, aprimore. Precisamos estudar, precisamos conhecer a religião, precisamos. O melhoramento moral do médium é o ponto mais importante do desenvolvimento mediúnico. Por quê? Porque ele sutiliza a nossa energia. Quanto moralmente evoluído, eticamente correto eu for na minha vida, no meu dia a dia, mais eu sutilizo a minha energia e permito que o meu guia se aproxime com mais facilidade. Esqueci de falar nos preceitos, né? O preceito mais importante é o nosso pensamento e as nossas atitudes no nosso dia a dia. Não adianta não comer carne, tomar banho de ervas, fazer tudo direitinho e ficar, né, desaforando as pessoas, não respeitar, desejar o mal, mandar pra longe. Gente, acabou tudo. Acabou. Tu acabou com tudo aquilo que tu fez materialmente, tu acaba quando a tua atitude não é de amor e não é de caridade. Sheila, eu vou te perguntar qual é a tua religião, se tu praticava Umbanda ou Candomblé. Gian, acho muito, muito lindo isso de estudar com os guias incorporados, tá? Acho que é extremamente válido. A gente não tem aqui uma prática formal de estudo com os guias,
Mas sim, no final das giras os guias sempre acabam, né, conversando com os médiuns, explicando alguma coisa, esclarecendo alguma coisa. E isso é a gente trazer, né, a essência da Umbanda, que é aprender com os nossos guias. Isso é lindo, parabéns por fazer, mas de qualquer forma eu sugiro, né, que sempre se faça um estudo, nós encarnados buscando conhecimento, né? Não deixar só nas mãos dos guias trazerem tudo até nós, a gente também buscar e ir até eles, né? A gente tem aqui a cada 15 dias, na segunda-feira, um grupo de estudos sobre a Umbanda, onde a gente faz esse esforço contrário, né? Não espera só dos guias, a gente vai também, encontra eles e busca. Sheila, Umbanda e Quimbanda não fiz nação. Bom, na Umbanda, eu entendo que tu não precisa cuidar, acho que foi esse o termo que ela usou, cuidar dos santos, dos guias em casa, tá? Tu pode sim e deve, né, ter um altarzinho se tu saiu da casa que tu praticava, né, pelo que eu entendi, tu não tá indo em casa nenhuma, tu pode ter as imagens das tuas entidades em casa, no altar, tu pode firmar a vela pro teu anjo de guarda, eventualmente acender uma vela para alguma das entidades, para algum orixá, lembrando que isso é um altar, não é um congá, tá? Ou seja, não tem toda a proteção que tem dentro de um terreiro. O que isso significa? Que no altar de casa, tu só pode intencionar, né, as velas, porque o umbandista não acende, ele firma a vela. Toda vez que tu acende uma vela, tu coloca uma intenção nela. No altar de casa, só pode intencionar por ti. A partir do momento que tu acender vela, né, intencionando ela no auxílio de outra pessoa, tu tá correndo o risco de transformar o teu altar num congá. Num congá que não tenha firmeza e a proteção energética que tem um terreiro. Então, muito cuidado com isso. Tenha em casa, acende as tuas velinhas quando sentir necessidade, faz as tuas orações, mas com esse cuidado, por ti e para ti. Ah, mas e a prática da caridade? Bom, aí tu procura um terreiro e vai fazer a prática da caridade dentro de uma corrente com todo o auxílio espiritual e energético que é seguro para ti, tá? Mas não, na Umbanda não tem necessidade de cuidar fazendo comida, né? Toda aquela coisa, oferenda que se faz no candomblé, por exemplo. Então, na Umbanda não existe essa necessidade. Explica que Umbanda e Quimbanda dentro da Umbanda original se fundem numa só e que os Exus trabalham dentro da Umbanda. Sim. Sheila, tu faz ali uma distinção de Umbanda e Quimbanda, né? Dentro da Umbanda, a Quimbanda, ela é absorvida, né? Os Exus, eles trabalham dentro da Umbanda num formato um pouco diferente da Quimbanda, né, original, porque são Exus de lei, Exus batizados, Exus que trabalham dentro da lei da Umbanda, que é a lei do amor e da caridade. Existem casas que praticam a Umbanda absorvendo a Quimbanda, trazendo os Exus para dentro da lei de Umbanda, e existem casas que trabalham Umbanda, né, sem Exu, e Quimbanda, daí os Exus trabalhando sob outro tipo de lei, né, sobre outro tipo de vibração, que aí seria a Quimbanda. Então, não sei se é o caso, né, se eram separados. Na nossa casa a gente trabalha unidos, né, os Exus aqui trabalham dentro da lei de Umbanda, fazendo amor, caridade, respeitando o livre-arbítrio, sem interferir na vida do outro. Enfim, podemos falar um dia sobre Exus e Pombagiras na Umbanda, tá? Vamos lá, enquanto vocês não fazem pergunta... A teologia de pergunta, Umbanda é necessária para o desenvolvimento do médium? Eu considero que a palavra necessário, não sei se é a mais adequada. Estudo, né? É aquilo entre
pode e deve, né? Pode desenvolver sem estudar? Pode. Deve desenvolver sem estudar? No meu entendimento, não, né? É importante, e aí eu não tô falando de teologia no sentido de comprar algum curso na internet, né? Não é isso, né? Ninguém é obrigado a comprar curso nenhum de Umbanda, mas nós temos excelentes livros aonde a gente, na nossa casa, a gente estuda, né, a partir dos livros, a partir de vídeos de pessoas que a gente segue na internet. O nosso canal, ele tem esse objetivo de trazer esse conhecimento também da teologia, da Umbanda, e aí a gente transmite isso para as pessoas. É importante estudar, sim, sim, sim. Oi, Camila! Ó, minha filhota aí. A turma de Pelotas tá na live. Tô aqui falando de como a mãezinha trata vocês. Aqui, né? No Cabresto. Então é isso, tá? Eu acho muito importante o estudo. Os guias, eles têm muito conhecimento para nos trazer. Muito conhecimento. Mas a gente pode fazer a nossa parte. Ó, até vou mostrar alguns livros aqui para vocês, ó. Encantos de Umbanda, do Norberto Peixoto. Jardim dos Orixás, do Ramatiz. Tá tudo aqui, ó. Umbanda de A a Z, do Norberto Peixoto. Umbanda Pé no Chão. Também dele. Ó, Preto Velho Mago. Inclusive, quem quiser colocar o número de celular aí, eu vou começar a leitura desse livro amanhã de manhã. Tá? E posso colocar vocês numa lista de transmissão do WhatsApp para receberem os áudios. Exu, o poder organizador do caos. Alguns livros que a gente usa aqui na casa. O que o Gia diz ali? Comecei a desenvolver minha mediunidade em uma casa que trabalhava só com a direita. Tive um sonho com seu tranca-ruas e nem sabia o que era a esquerda. Fui relatar meu sonho para o dirigente espiritual e fui expulso do terreiro. Abri o meu faz 5 anos. E agora? E agora, parabéns, Jean. Parabéns pela fé. Pela fé, exatamente isso. Em acreditar nos teus guias, na proteção que eles te trazem. Eu trabalho com Tranca-Rua das Almas. Meu Senhor, uma entidade de muita luz, que eu amo de todo o coração, que é sim o grande protetor da minha casa, que é, junto com a vovó, as entidades que trazem mais ensinamento, que trazem mais segurança para o meu trabalho mediúnico e que estão sempre em contato com os médiuns. É fé, é fé. Como imaginar que um médium de Umbanda, né, vai sonhar com uma entidade, vai ter contato com ela e vai virar as costas? Me perdoem quem pensa diferente, né? Mas Exu faz parte da Umbanda. Exu, no trabalho de Umbanda, é fundamental. Só faz o bem. Só faz o bem, nos auxilia no descarrego energético, na proteção do terreiro. A primeira proteção que nós temos é a tronqueira de Exu. É a casinha de Exu. É por ali que acontece a primeira limpeza energética dos consulentes e dos médiuns quando entram na casa. Então, essa Umbanda que nega Exu, gente, está muito equivocada. As pessoas dizem, na casa de Zélio não se trabalhava com Exu. Trabalhava. Trabalhava, né? A Umbanda nasce com o Zélio num formato muito contido, até porque nasce dentro de um centro espírita numa mesa mediúnica, né? A primeira manifestação do Caboclo das Sete Encruzilhadas. Numa época em que se tinha que ter muito cuidado, né, com reuniões e com comunicações, enfim, pelo cenário político que vivíamos.
E Zélio trabalhava em giras fechadas com Exus para fazer o descarrego e limpeza da casa. E o caboclo das 7 encruzilhadas, não, né? Mas a filha do Zélio, como é que é? O caboclo da mãe Zilmeia era um caboclo. O caboclo, né? Que é a filha do Zélio, mãe Zilmeia, trabalha, é um caboclo quimbandeiro. Trabalhava, quimbandeiro, né? Uma entidade cruzada. Na casa nós temos já declaradamente 2 entidades cruzadas aqui. O Carlos trabalha com o vô Cipriano das Almas, pai Cipriano das Almas, que é um preto velho quimbandeiro, e a nossa Camila trabalha com o pai Benedito, que também é um preto velho quimbandeiro. E assim mesmo nós temos Exus que trabalham e que nós somos muito gratos pelo trabalho deles na casa. Você acredita que construiu o terreiro de tijolo a tijolo e ele foi inteiro, feito, passado e escrito no papel por eles, os guias? Com certeza, Jean, com certeza. A minha história é um pouco diferente, porque eu já tinha muita vivência de Umbanda quando... eu digo, a gente não decide, né? A gente não decide se tornar sacerdote. A gente nasce sacerdote e os guias vêm, né, jogando água na nossa bunda pra gente andar. É bem assim que acontece. E sim, são eles que dão, né, toda a fundamentação da casa, são eles que vão nos mostrar o caminho, porque infelizmente ainda existe uma questão de ego muito grande, né? Eu vejo que alguns pais de santo conseguem ter um desprendimento muito grande de entender que os filhos estão ali para aprender, se desenvolver e fazerem com que as casas se proliferem, né? E dão todo esse apoio, fazem esse cuidado. E em outros casos não, os médiuns precisam buscar independentemente a sua caminhada, que foi o que aconteceu comigo também. O que o Gia colocou ali? Se seu Zélio foi aceito no kardecismo, hoje teríamos a Umbanda? Isso aconteceu por um acaso? Não, não foi por acaso, né? Não foi por acaso que a Umbanda aconteceu. O Zélio foi levado a um centro espírita, a Federação Espírita de Niterói, porque depois de ter sido tratado como um doente mental, né, ter sido tratado por psiquiatra, depois de ter sido exorcizado por padres, ele foi levado ao centro espírita. Quando o caboclo se manifesta na mesa espírita, se manifestam também pretos velhos e caboclos em outros médiuns e são expulsos pelo dirigente da casa, né? Considerados como entidades de baixo espiritismo, de baixo nível, baixo espiritismo, alguma coisa assim, que essas entidades elas não poderiam se manifestar, elas não teriam nada a acrescentar. Seriam simples demais para o espiritismo. E aí o caboclo vem e diz: eu estou aqui para dizer que essas entidades têm voz e estou fundando uma religião que se chamará, era a Umbanda, né? A Umbanda. A Umbanda. Que depois vem a ser a Umbanda. O caboclo vem para fundar a religião que a todos ouvirá. Com os que souberem mais aprenderemos e os que souberem menos ensinaremos. Esse é o fundamento principal da religião de Umbanda. A ninguém viraremos as costas. Então todas as entidades são bem-vindas e devem ser ouvidas. Vamos lá, vou voltar aqui. Enquanto vocês não estão perguntando, eu digo. Tem uma frase do Rubens Saraceni que eu gosto muito. Não sigo a Umbanda do Rubens, não sigo a Umbanda Sagrada. Conheço, estudei por um tempo, participei de uma casa, mas não é o que eu entendo, tá? Mas o Rubens ele tem uma frase que eu gosto muito, que é: o corpo do médium é o seu templo. E aí entra toda essa questão que tu perguntou também dos vícios, né? Se o meu corpo é o templo que eu uso para manifestação da espiritualidade, eu preciso ter responsabilidade com isso, preciso cuidar, preciso proteger para que eu seja um bom instrumento. Eu ouvi também, né, nos estudos que estou fazendo sobre apometria,
uma frase que diz assim: o que passa por mim leva um pouco de mim. Nós somos um canal, né, mediúnico. Nós somos um instrumento para a manifestação da espiritualidade. Então, quando o guia, né, nos usa para que a gente possa transmitir para o consulente, para a pessoa que está diante de nós, a energia, né, um tônus de energia vital, o que passa por mim leva um pouco de mim. Então, quem eu sou, né? O que eu tenho para oferecer para essa pessoa? Eu sou uma pessoa que vibra amor, que vibra caridade, que é cuidadosa com o outro, que é afetuosa, que cuida do meu corpo, eu cuido do meu equilíbrio, e é isso que eu estou transmitindo para outra pessoa? Pensem muito nisso, né? Tudo que passa por mim leva um pouco de mim. Então, responsabilidade com o que a gente está dando para as pessoas, não só durante o trabalho mediúnico, mas na vida. Obrigada, Marcele, é um prazer enorme poder acrescentar um pouquinho. Então, comecei o meu desenvolvimento mediúnico, cuida do tempo, Carlos, porque senão eu fico falando, eu fico falando aqui até amanhã de manhã. 5 mais. 5 minutos? Uhum. Ai, gente, que pouco. Aí a gente segue na quarta, né? Porque uma live com mais de 1 hora ninguém vai querer assistir, vai cansar. Então, assim, vamos dar um gancho pro nosso vídeo de quarta-feira, tá? No início do desenvolvimento mediúnico é tudo lindo. Tudo é amor, tudo é paixão, eu me apaixono pelo terreiro, eu me apaixono pelas entidades, eu acho tudo maravilhoso. Mas... e quando o bicho começa a pegar? Porque sim, quando a gente começa o desenvolvimento mediúnico, a gente passa por uma reorganização energética importante para que a gente possa se conectar com os guias, e aí começamos a passar por alguns desafios. É preciso muita fé, muita firmeza para que a gente ultrapasse, né, todos os desafios que nos serão postos e siga nessa caminhada, que é uma caminhada linda de amor, de caridade, de aprendizagem para cada um de nós. Eu converso muito aqui com os médiuns sobre a nossa obrigação de orar e vigiar. Jesus dizia: orai e vigiai. Eu digo vigiai muito e orai, porque não basta a oração, gente. Quem acha que só a oração resolve, tem pouca fé. Nossa, que afirmação, né? Sim, nós não podemos achar que nós estamos blindados pela Umbanda e nós podemos ser qualquer tipo de pessoa que a Umbanda vai nos proteger e vai nos amparar. Não, nós precisamos vigiar. Vigiar muito as nossas ações, os nossos pensamentos, a nossa conduta, para que nós sejamos dignos do cuidado e da proteção dos nossos guias. Nós precisamos ser dignos do cuidado e da proteção dos nossos guias. Então, moral, ética, responsabilidade. Deixa eu ver o que o Carlos está fazendo. Então, um abraço à Ana Maria e vamos responder uma última dúvida? Diz, Carlos. Toda vela firmada abre um portal para a espiritualidade, certo? Sim. Algum espírito de baixa vibração pode alimentar daquela energia ou ela bem direcionada, ninguém se aproxima? Ninguém se aproxima. Afirmo isso com veemência. Ana Maria? Um abraço para Ana Maria e a pergunta de Jean. Tá. Então, Jean, não. Uma vela firmada, ela tem direcionamento. E ela vai para onde a gente direcionar. Não e não. Isso é uma crença que vem do catolicismo, de que se a gente, né, e os espíritas também, de que se a gente acender vela em casa,
é pra uma penada, né? Então, quando faltar luz, fica todo mundo no escuro, não dá pra acender uma velinha. Não é verdade, tá? A vela firmada, intencionada, ela está direcionada e não vai atrair nada nunca de negativo. É luz. É luz para os nossos guias, é luz para os nossos orixás. E pra gente, Mandarem para nós, né? A gente acende a vela muito mais para nós do que para eles. Nós que precisamos daquela luz que está direcionada naquela vela. Gente, faltou coisa, faltou falar do desânimo, né? Das consultas. Ah, eu trabalhei a noite toda na corrente e aí agora eu vou consultar com o guia do meu irmão. Será? Não! Não! Médium se descarrega e consulta com as suas entidades, tá? Mas quarta-feira a gente conversa um pouquinho mais sobre isso. Quarta-feira... Não te preocupa, Jean. A gente pode fazer assim, a gente vai anotando as perguntas do grupo. Vamos fazer assim, até quarta a gente anota as perguntas do grupo. Eu faço isso na medida que eu conseguir, tu faz na medida que tu conseguir. E quarta-feira a gente responde na live, pode ser? Quarta a gente entra às 9 horas, depois dos pontos cantados, né? E a gente vai ter um bate-papo bem legal. Sempre vai ser pouco tempo, Sheila. Sempre vai ser pouco tempo. A gente tem muita coisa para conversar e é de coração que eu tô me dispondo a estar aqui 2 vezes por semana para que a gente converse e esclareça todas as dúvidas. Coloquem sugestão, sigam o nosso canal. O Carlos colocou alguns links aí dos vídeos no bate-papo. Amanhã de manhã a gente vai falar sobre sacrifício animal, sobre o uso de sangue na religião. Não vou dar spoiler de como a gente trabalha aqui na nossa casa para que vocês assistam o vídeo, tá? Não vou dar spoiler. O Dart aqui dá sim. Não dou. Vão lá assistir no canal amanhã ao meio-dia, o vídeo está no ar. Um beijo, axé, que Oxalá proteja e ilumine cada um de vocês. Tô aqui à disposição, podem me chamar no Messenger, podem me chamar no WhatsApp, comentem lá no canal do YouTube, sugiram temas para os vídeos, sugiram temas para as lives, que a nossa intenção é levar a Umbanda com muito amor para o maior número de pessoas possível. Um beijo no coração de vocês, dá tchau, Carlos Eduardo. Tchauzinho. Beijo, meus amores. Fiquem com Deus.